eu acredito que vamos permitir aí que o Senhor fale. E no final fazemos como a gente se ensina. No final eu abro e todo mundo dá sua opinião, faz seus questionamentos, suas perguntas, suas colocações. Se tiver alguma colocação no meio do estudo, é só me chamar que eu também abro para você falar. Desde que não seja algo muito extenso, a gente abre aqui, você fala, dá sua opinião sobre aquilo que está sendo falado no momento, algo que eu tenha esquecido, algo que eu não me lembrei. Irmão William, tem um detalhe ali, tem um detalhe cá, pode me parar, dizer, irmão William, posso falar? Só que use o microfone, porque geralmente eu não vejo o que está escrito aqui do lado, tá bom? Geralmente eu não vejo o que está escrito aqui do lado. Então vamos seguir. Nós fizemos um estudo, vou compartilhar aqui com vocês. A gente fez o primeiro estudo, que foi a grande revelação. Fizemos a apresentação da Trindade também, nesse estudo da grande revelação. E depois estudamos as colunas bíblicas. Estudamos quem é o Pai de Cristo. Esses vídeos já estão no blog. Estudamos quem é Jesus. Nos adiantamos um pouco, porque o estudo mesmo que era para nós termos feito depois de quem era o Pai era o Shema, que vai ser feito hoje. E a gente hoje vai ver o Shema, que a gente viu no último estudo quem é Jesus. Vamos ver o Shema e vamos ver um texto contra 10. Vamos falar hoje um pouco sobre o batismo. E vamos falar do Shema. Eu vou já deixar aberto aqui o estudo sobre o batismo. Ok, irmãos, então a gente falou sobre vamos falar hoje sobre o Shema e sobre o batismo. Nós também vamos falar sobre Deus pode ser tentado pelo mal nas próximas segunda-feira. Nós vamos falar sobre o nome de Jesus, Yeshua, anjo, Miguel. Vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o estudo mais comprido que nós vamos estudar aí, sobre o Espírito. A palavra Espírito na Bíblia quer dizer o quê? O que os autores bíblicos queriam dizer quando falava Espírito? Nós vamos ver então em cada texto da Bíblia o que significa Espírito. Vamos falar sobre a pomba que desceu no batismo de Jesus. Nós vamos falar sobre o Consolador, que aparece em João 16, João 17, no capítulo 16 e capítulo 17. E nós vamos falar também os contextos dos textos onde aparecem o nome Espírito Santo. Então vamos falar hoje sobre o Shema. Tudo bem? Eu vou abrir aqui. Alguém pode me dar um ok se está sendo compartilhado essa tela? Podem me dar um ok aí? Vocês estão conseguindo ver? Sim, irmão William, está compartilhado. Está compartilhado, né? Tá ok, então. Então vamos fazer uma oração e vamos começar o estudo. Nosso Deus e nosso Pai que habita na eternidade, pelos méritos de Jesus Cristo, Senhor, o Messias que o Senhor enviou para nos salvar, pelos méritos dele nós nos achegamos humildemente diante do Senhor, pedindo que o Senhor abra nossa mente e nos dê entendimento na Tua palavra, e nos livre de todo mal e de toda seta inflamada do maligno. Que o Senhor nos guarde como o nosso escudo, porque nós temos confiado em Ti. Perdoe os nossos pecados e nos use para a honra e glória do Teu nome. Que esse estudo seja abençoado por Ti e tenha a finalidade de mostrar a Ti e mostrar o Teu Filho amado que morreu no nosso lugar. Em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos todas as coisas. Amém. Amado, então, vocês estão conseguindo ver aí? Ó, vou abrir, tá? Vou chamar. Ok. Vamos lá. Nós falamos no último estudo sobre Jesus.
nós pegamos então aproximadamente 12 testemunhas oculares que viram e puderam falar quem era Jesus. Nós pegamos Natanael, pegamos João, pegamos todos eles e pegamos também os que falaram que Jesus era Deus. E nós conseguimos compreender a forma como Jesus é Deus nas Escrituras. Nós conseguimos entender isso. E no último estudo nós vimos também que as 12 testemunhas que nós pegamos, inclusive Deus o Pai, chamou ele de filho. Ele é filho de Deus. Os demônios sabem que ele é filho de Deus. E por último, a 13ª testemunha que a gente pegou, além do Pai, o próprio Jesus Cristo. E ele próprio disse quem ele era. Nós estudamos e nós vimos. Então, se todos eles têm essa convicção, nós também temos. Porque nós compartilhamos da mesma fé. Então, temos essa consciência de quem é Jesus Cristo. Ok. Agora, eu acredito que nós vimos esse texto. Se não vimos, vamos ver agora. Está em 1 João. 1 João, capítulo 4. O versículo 15, primeiro, ele diz o seguinte: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então quer dizer que se você confessar qualquer coisa diferente de que Jesus seja Filho, Deus não está em você. Olha, isso é muito sério. Se você confessar que Jesus é qualquer coisa diferente de ser Filho, aqui está dizendo que Deus não está em você. Qualquer um que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele. Agora, há um outro texto mais forte do que este, que é 1 João 5, verso 5. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Está vendo? Que então, ao vencer o mundo, para vencer o mundo, você tem que ter no mínimo essa concepção. Vencer o mundo é a mesma coisa que vencer o pecado. Para vencer o pecado, como Jesus venceu o pecado, venceu o mundo, é necessário que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Agora nós vamos falar sobre o Shema. E o Shema tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. A enciclopédia livre, eu fui buscar sobre o Shema na enciclopédia, e diz o seguinte: Shema Israel, em hebraico, quer dizer ouça Israel. São as duas primeiras palavras da seção da Torá, que constitui Eu não estou vendo nada compartilhado. Ah, não? Não sei se é só eu. Na realidade, a tela para mim está na pasta do Wilson. Ah, peraí, então. Opa, peraí, então. Ok. Agora eu estou te vendo. Agora tá, né? Eu vou colocar então agora de novo. Tá. Veja se agora... Agora está? Agora está. Legal. Pode continuar. A enciclopédia diz o seguinte: Shema Israel. Irmãos, o Shema, ele funciona da seguinte forma. Ele era o tipo de uma oração para o povo judeu que eles faziam pela manhã ao acordar e ao pôr do sol antes de se recolher para o descanso da noite, o descanso noturno. Então, ao levantar, eles professavam o Shema. Shema quer dizer isto: ouve Israel. Nós vamos ver agora o que eles falavam logo que eles acordavam, e vamos ver o que eles falavam ao se deitar para dormir. Por isso que é quase impossível você conseguir converter um judeu para o cristianismo, porque o cristianismo é trinitário. Ele acredita em 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o judaísmo é unitário. É unitário todo. Eles têm um único Deus. E esse Deus se chama o Pai. Nós vamos ver isso nos estudos que nós vamos fazer. O Shema, como você vê na enciclopédia, diz o seguinte:
Em hebraico, quer dizer ouça Israel. São as duas primeiras palavras da seção da Torá, que constitui a profissão de fé central do monoteísmo o judaico, que vem de Devarim, quer dizer Deuteronômio. 6 está em Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Nós vamos ver isso. No qual se diz, Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Escuta, ó Israel, Adonai, nosso Deus, é um. Então, todas as vezes, nós vamos ver o que o povo de Israel falava pela manhã e o que eles falavam pela tarde. Mas sempre tinha essa parte. Escuta, Israel, Adonai, nosso Deus, é um. O povo de Israel sempre professou isso pela manhã e ao final da tarde, ao ir dormir. Justamente, irmãos, prestem muita atenção. Por que Deus fez isso com o povo de Israel? Porque ele sabia que o que ia acontecer no final dos tempos agora era justamente isso. Iriam arrumar Deus para todo canto. Iriam arrumar Deus aqui, Deus dali, Deus de Espírito, Deus Filho, Deus assim, Deus assado. E iriam arrumar todo quanto é tipo de Deus. Então ele falou, deixa eu preparar este povo, já enfiaram vou criar um sistema que se chama Shema, para que o povo recite pela manhã, recite à tarde, para ver se esse povo não vai arrumar outros deuses. Mas, assim mesmo, alguns acabaram arrumando. Não teve jeito. Deuteronômio 6, então vamos ver o que faz parte do Shema. Deuteronômio 6, do 4 ao 6, diz o seguinte. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha, os teólogos fazem muita filosofia em cima desse um, viu? Muita. Mas filosofia mesmo. Eles dizem que esse um vem da palavra grega. E ele diz que não quer dizer um de único. Quer dizer um que pode caber uma pluralidade aqui dentro, mas isso não existe. Nós vimos nos textos que nós estudamos, nos estudos anteriores, a grande revelação, quando falamos sobre o Pai, quando falamos sobre as colunas bíblicas, quando vimos sobre Jesus, nós vimos que não há outro Deus. Há um único Deus que as Escrituras dizem, e este Deus é o Pai. E nós vamos ver em outros textos, nos estudos que nós vamos fazer mais para frente. Quando nós chegarmos no estudo sobre o Espírito Santo, nós vamos ver também que quando Jesus diz assim, se você pecar, você pode pecar contra mim, contra o Filho do Homem, mas contra o Espírito Santo, não. Nós vamos ver isso, tudo bem? Aqui então, continuando, Deuteronômio 6, do 7 ao 9, diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. Presta muita atenção. Olha só. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmão William, isso é para nós hoje? E aí? Eu vou parar aqui rapidinho. Eu vou abrir aqui um questionamento com vocês. Isso é para nós hoje, sim ou não? Vamos lá. O que vocês acham aí? Algum corajoso quer falar? Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, atrás delas na tua mão, e te será por frontais entre os olhos. Olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. E o Senhor vira e diz assim, você vai ter isto, que eu sou um, por frontal entre os teus olhos e atado em tua mão. Irmãos, isso serve para nós hoje, sim ou não? Irmãos, vocês estão quietinhos? Irmão, eu ia falar, mas minha esposa tá no telefone aqui do lado. Ah, entendi. Fala aí, Gustavo. Eu fechei o microfone. Então, assim, com certeza, né?
essas palavras, assim como muitas outras escrituras, ainda que estejam no Antigo Testamento, ou melhor dizendo, nos escritos do Antigo Testamento, elas também são válidas para nós hoje. Pois o Deus é o mesmo, né? O Deus de Israel, como o Paulo fala em Romanos capítulo 11, nós somos enxertados em Israel, né? Como gentios. E passamos a ser judeus, não da carne, mas em espírito. Então essas palavras também são válidas para nós. E Deus, ele é o mesmo sempre, né? Ele nunca muda. Então, se ele foi um no passado, e essa serviu como uma advertência para o povo naquela época, então com certeza também é válido para nós. Hoje em dia também é uma advertência para nós. Amém. Isso mesmo, Gustavo. Vamos lá. Então, eu vou voltar de novo, eu vou ler tudo de novo. Deuteronômio 6, do 4 em diante, para que quando chegar ali eu vou pegar um texto lá do Novo Testamento que tem a ver com esse estudo que nós estamos fazendo. Ouve Israel, nosso Deus é um. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, você dirá que Deus é um. Também as atarás por sinal na tua mão, para que tua mão saiba que Deus é um, e que serão por frontais entre os teus olhos, para que no teu entendimento, no lobo frontal que fica na frente da tua testa, você saiba que Deus é um. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Agora, irmãos, abra Apocalipse 14, verso 1. Interessante que a luta no Apocalipse é pelo sinal. E olha que os 144 mil têm em suas testas. Nós vamos continuar os estudos no blog sobre os 144 mil. E nós vamos ver por que os 144 mil têm isso na sua testa. Hoje nós só vamos chamar a atenção do Shema. Você percebe que os 144 mil, eles têm o Shema na sua testa. Olha só. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. No original, você pode pegar as outras traduções. Algumas traduções vai falar que está o nome dele e o nome de seu pai. Mas no original, aqui só está o nome de seu pai. Se você for no grego lá, e for puxar, você vai ver que está no nome do seu pai. Eles têm o nome do pai na testa, porque eles têm o Shema. O Shema que nós acabamos de ver. Também atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Então, 44 mil, eles têm o Shema nas suas testas. Deuteronômio 11. Alguém quer falar alguma coisa? Só adicionando, né, complementando, a versão da King James, de 1611, ela mantém a tradução como o irmão apresentou, que apenas contém o nome escrito do seu pai. A Ferreira de Almeida, fiel e corrigida, também está dessa forma, né? E é interessante que lá em Apocalipse capítulo 22, verso 4, fala que verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Ou seja, mostra que o seu nome é singular. Ou seja, é apenas um nome que estará na testa dessas pessoas. Entendi. Então, confirmando o que o irmão falou, né? É verdade. Ok. Isso mesmo, Gustavo. Vamos continuar aqui. Deuteronômio 11 diz o seguinte: e será que se diligente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais os vossos grãos, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei a erva do teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Deuteronômio 11, do 16 ao 18, continua. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles,
e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não deu seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Amados, eu quero parar aqui um pouquinho e abrir um parênteses. Preste muita atenção. A briga no Apocalipse é pelo sinal na testa e o sinal na mão. Você percebe que a besta vai tentar colocar o sinal na testa e o sinal na mão. Deus está falando mais ou menos o que tem a ver com o sinal na testa e o sinal na mão. Já em Deuteronômio, naquela época o Senhor já estava falando o que você tinha que ter sobre sua testa e sobre sua mão. Preste muita atenção nisso. Porque eu acredito que está havendo um grande clamor, principalmente no Brasil, por conta disso. Porque 47% dos brasileiros têm sangue judeu. 47% dos brasileiros têm sangue judeu. Então eu acredito que Deus está chamando seu povo novamente, de todas as épocas, para cumprir a profecia que ele deu a Abraão de que todas as nações saídas de Abraão seriam benditas. Então preste bem atenção nisso. Você deve de ter isto sobre a tua mão e sobre sua testa. Tá bom? Vamos continuar aqui. Deuteronômio 11, 16 ao 18, vem falando a mesma coisa que nós lemos em Deuteronômio 6. Tudo bem? Versos 7 ao 9. Olha lá. E também as atarás por sinal na sua mão e serão por frontais entre os teus olhos. Deuteronômio 11, 16 ao 18, no verso 18 diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na sua mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Eu acredito piamente que o Senhor está levantando esses questionamentos, o Senhor está levantando esses textos escondidos no livro de Deuteronômios, e também está mostrando esses sinais na testa e sinal na mão, como complemento do que vai haver nesta grande guerra por adoração no Apocalipse, justamente porque nós estamos muito perto desta guerra a estourar. Esta guerra de ser posto sinal, ser imposto sinal na testa e ser imposto sinal na mão, está muito perto. Sempre quando o Senhor lança uma profecia futura e está perto dessa profecia se cumprir, como no caso do sinal na testa, do sinal na mão, essa grande guerra da besta em Apocalipse 13, com o povo de Deus, logo que Deus lança essa profecia no futuro, quando ela está perto de se concluir, ele levanta mensageiros para mostrar ao seu povo o que é que tem a ver e o que é que possivelmente o povo está para enfrentar. Então eu acredito piamente que essas mensagens estão sendo levantadas agora, porque nós estamos muito perto de uma nova ordem mundial, como vamos estudar no Congresso de São Paulo, dia 14 e 15 agora, próxima sexta-feira e sábado em São Paulo, vamos estar lá. Como estamos muito perto disso acontecer, então Deus está levantando mensageiros para chamar a atenção do povo, que a grande guerra no Apocalipse vai ser por adoração. Então, tenha por sinal na tua mão, Deuteronômio 11, 18, e para que te sejam frontais entre os olhos. O que você tem que ter? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não é dois e não é três. Ele é um. E esse um está na testa dos 144 mil em Apocalipse 14, verso 1. Tudo bem? Vamos seguir. Deuteronômio 11, do 19 ao 21 diz: você ensinarás aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os vossos dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhes, como nos dias dos céus sobre a terra. Você percebe que, de novo, em Deuteronômio 6 é dito isto, em Deuteronômio 11 é falado para o povo de novo. Este é o Shema que o povo de Israel recitava pela manhã e recitava pela tarde quando eles iam dormir. E quando eles falavam isto, eles também tinham isso cravado nos umbrais das portas deles,
E eles tinham isso também nas suas portas, nos umbrais da casa e nas portas. Então, para todo lado estava escrito que o Senhor é um, justamente para eles não arrumarem mais do que um. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, Ângela, tudo bem? Pode fechar seu microfone aí, filha. Isso. Mas pode ficar por aqui. Vamos lá. Irmãos, não há, acredito que nenhuma dúvida até aqui no que nós estudamos, né? Vou continuar aqui. Eu estou indo agora a São Paulo e quando voltar de lá eu vou trazer um monte de adesivos. O Senhor é um, o Senhor é um, e eu vou espalhar pela minha casa aqui todinha. Quando eu levantar, eita, o Senhor é um. Quando eu virar para a janela, o Senhor é um. Quando eu for, vou fazer uma corrente, vou pendurar no braço. O Senhor é um. Porque o negócio está feio. Viu? A coisa está braba. O negócio é fazer estar em Deuteronômios mesmo. Vou esperar por todo quanto é canto que o Senhor é um. O Gustavo está rindo. Mas porque olha, se deixar, o povo convence que o Senhor é dois, que o Senhor é três. E não, de jeito nenhum. Shema Adonai Israel, o Senhor é um. Não é dois, não é três, não é quatro. Vamos lá então. Números 15, do 38 ao 39, diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração. Presta atenção, nada de, o meu coração diz que existem três Deus, e é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não é para tu seguir teu coração, não. Presta atenção aí, ó. O coração do seu coração está mal. O Senhor é um, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Quer dizer, irmãos, presta muita atenção. O coração é enganoso e o olho piorou. Entendeu? Então, presta atenção. Nós, para seguirmos o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, se você tem uma Bíblia na tua casa e você quer seguir a Bíblia, você tem que buscar lá na raiz da coisa. O que eles faziam lá na raiz? E eles tinham por umbrais nas tuas portas, pendurado na janela, tinham amarrado no braço, tinham na mão, na testa, e agora até as bordas das vestes tinha uma franja de cor azul, que simbolizava, o azul simboliza as leis de Deus. Agora o povo não aceita as leis de Deus, então por isso que arrumou outros deuses. Automaticamente, quando eu não aceito a lei diz que não terás outros deuses diante de mim. A lei foi abolida na cruz, então, eu posso ter 2, 3 deuses, então eu estou aí com a trindade. Por isso que aqueles que não aceitam a lei, irmãos, eu nem discuto muita coisa com eles, não. Porque vão se afundar e vão acabar se perdendo, arrumando outros deuses e fazendo tudo que está errado. Aqui então diz, o Senhor pedia que nas gerações fizesse essa franja em suas roupas com cordão azul, para lembrar dos mandamentos do Senhor. E o povo não fez. O povo fez só naquela época, depois se perdeu, por isso que o povo caiu na idolatria. Números 15, do 40 ao 41, diz o seguinte: para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou um. Apocalipse 3, do 16 ao 17, diz: e faz, olha a besta aí que vai fazer, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Presta atenção, porque aqui está falando de ricos e pobres, aqui está falando de quem é livre. Tem gente que diz assim: agora Jesus me libertou. Você é livre? Pois aqui está dizendo que a besta vai tentar lhe colocar um sinal posto na sua mão direita ou nas suas testas. Veja bem, porque nós estamos estudando o Shema. E o Senhor disse em Deuteronômio que isso tinha que estar atado na tua mão e por frontal na tua testa. Então presta atenção. O Senhor nosso Deus é um.
Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então vai vendo. A besta vai tentar colocar, e eu acredito piamente que vai ter que ver com isto, viu? Eu acredito que o toque da coisa pode não ser na sua totalidade, mas vem aí uns 50% vai ter a ver com o Senhor é um ou o Senhor é três. Preste muita atenção no que eu estou falando para você. Porque isso está em Deuteronômio, isso está em Apocalipse 14, Deus destacando que os 144 mil tem na testa. Isso está em Apocalipse 13 como a grande batalha. Vamos lá. Apocalipse 17, do 4 ao 5, diz o seguinte: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Agora vamos ver o que a prostituta do Apocalipse 17 tem na sua testa. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério. A grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Irmãos, Apocalipse 17, verso 5 diz que a prostituta está com o nome Mistério na testa. O que isso tem a ver com a gente? Ou com o povo que segue esta doutrina da Trindade? Enciclopédia Brasileira diz o seguinte: a Trindade, ou a Santíssima Trindade, é a doutrina acolhida pela maioria das igrejas cristãs, que professa Deus único, preconizado em três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Para os seus defensores, é um dos dogmas centrais da fé cristã e considerado um mistério. Opa, o que a enciclopédia está dizendo? Que para os seus defensores da fé cristã, a Trindade é considerado um mistério. Isso é a Enciclopédia Brasileira que está dizendo. Tais denominações consideram-se monoteístas. Mas na testa da prostituta, Apocalipse 17, verso 5, está escrito o quê? Mistério. E na testa está escrito um nome. Mistério. E a enciclopédia diz que a Trindade, ou quem professa seguir a Trindade, é um mistério. Preste atenção, porque não é o irmão William que ela está falando, não. O que ela está falando é Apocalipse 17, que diz que a prostituta está com o nome Mistério na testa. E aqui na enciclopédia brasileira diz que os que professam a fé na Trindade, para eles é um mistério. Como os três são um, ninguém nem consegue explicar. Nem eu que estudei, estou estudando há 12 anos, consigo explicar a Trindade nesse mistério de três deuses, e um não é maior que o outro, e vira uma bagunça tremenda quando você vai estudar a Trindade. É uma bagunça que o povo, a bagunça é tão feia na mente do povo, que o povo para não pifar, a cabeça não pifar, e eles dizem: não, isso é um mistério. Ai, não, mistério, deixa isso quieto. Não adianta a gente querer pegar a Deus e colocar numa caixinha de fósforo. Olha, eles usam todo tipo de argumento, que um é pior do que o outro. Um argumento é pior do que o outro. Mas eu quero te chamar a atenção, porque na testa da prostituta está escrito mistério. E a enciclopédia diz que a Trindade é um mistério. E na testa do 144 mil, em Apocalipse 14, verso 1, está escrito o nome de seu pai. Apocalipse 13, essa batalha da besta com os servos do Senhor, tem a ver com o Shema. Só pode. Porque ali diz que atará, olha só, vamos voltar lá de novo. Vamos ler primeiro Apocalipse 14, verso 1 aqui de novo, para que isso fique bem cravado na nossa testa. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas sabiam que o Pai é um. Olha o que está escrito aí. Que nas tuas testas estava escrito o nome de seu pai. Preste bem atenção. Vou voltar lá de novo. Não, isso tem que estar gravado na nossa testa. Deuteronômio 6, verso 7 e verso 9. Diz o seguinte: E as ensinarás a teus filhos. O que ensinarás? Ouve Israel. Deuteronômio 6, verso 4. O Senhor nosso Deus é um. E as ensinarás a teus filhos. Deuteronômio 6, do 7 ao 9. E delas falarás assentado sobre tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando
apertando-te, também as atarás por sinal na tua mão, te serão por frontais entre os teus olhos. Te serão por frontais entre os teus olhos. Ok? Apocalipse, então, 144.000, tem do Pai por frontal entre os teus olhos. Aqueles que acreditam na Trindade vão ter o mistério em suas testas. Aqueles que acreditam que 33:16 diz o seguinte: mas tu é nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos conhece. Eu te pergunto, Abraão te conhece? Israel te conhece? Tu, Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Jesus, quando esteve aqui na Terra, eu acredito que ele chamava o seu Pai de Pai. Jesus é nosso exemplo. Concordam ou não? Jesus é nosso exemplo. Eu não acredito quando Jesus olhava para o Pai, ou quando ia proferir uma oração para o Pai, ele dizia assim: Yahvé! Não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que ele chamava seu Pai de Pai. Pai, Abba. Abba, Pai. Pai, ouve-me. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, o Pai que me ensinou. O Pai que me enviou. Eu falo as palavras de meu Pai. As obras que eu faço são procedentes de meu Pai. O meu Pai, o meu Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai, o Pai e o Pai. Jesus chamava seu Pai de Pai. Em Mateus 23, isso deixa bem claro. Preste bem atenção. Mateus 23, nós já vimos esse texto, mas eu gostaria de salientar ele de novo. Mateus 23, do verso 8 a 9, diz assim, ó: vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só o vosso mestre é saber o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra vos chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, vós estás no céu. Então quer dizer que quando nós nos referirmos ao Senhor Deus, nós devemos nos referir a Ele por Pai. Porque queremos dizer que Ele é o Pai de tudo, de todos, de tudo quanto é ser, de tudo quanto é coisa que tem fôlego. Ele é o Pai nosso. Não há outro Pai. O Filho não é Pai. O Espírito Santo, da forma como é colocado na Trindade, Ele não é Pai. Como o terceiro Deus, Ele não é Pai. Deus, o Pai, é nosso Pai. Eu vou continuar aqui. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece. Abraão não me conhece. Israel também não nos conhece. Também Israel não me conhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade, este é o teu nome. Desde o Shema, lá em Deuteronômio, este é o teu nome. Mateus 23, nós acabamos de ver. Porque um só é o vosso Pai, o qual estás no céu. Mateus 26, do 39 ao 41, diz o seguinte: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ó, Jesus aqui não está fazendo um teatro. Jesus aqui, ele não está... Se ele, vamos dizer assim, você percebe que ele está pedindo autoridade para o Pai. Você pode passar esse cálice de mim? Quer dizer que o Pai, mesmo na plenitude de seu poder, o Pai não poderia ir contra um sequer mandamento dele. O mandamento de Deus é tão puro e santo que nem para permitir que seu filho não morra, Deus não pode abolir uma sequer lei dele. Você percebe que a palavra de Deus diz: aquele que transgredir os meus mandamentos, aquele que pecar, a alma que pecar, esta morrerá. E a morte que estava falando aqui é a morte que Jesus Cristo ia passar por nós. Preste bem atenção. Jesus então morre a morte que era nossa. Por que que Deus não passou esse cálice de Jesus? Porque Deus não poderia ir contra nenhum de seus mandamentos, nem mesmo para salvar a vida de seu filho. Adão e Eva pecaram e tiveram que morrer.
Só que para não padecer uma morte eterna, alguém sem pecado, sem mácula, tinha que morrer. E Jesus Cristo, então, tomou e bebeu o cálice. Você percebe que se a lei pudesse ser anulada em um ponto sequer, Deus poderia então ter passado o cálice de Jesus. Jesus não precisaria ter morrido. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem por uma hora pudesse falar comigo, velar comigo. Vigiai e orai para que não os entrem em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vamos falar sobre esse espírito que Jesus falou aqui. Esse espírito não é um espírito diferente do corpo de ninguém, não. Viu? Nós não temos um espírito diferente do nosso corpo. Nosso espírito somos nós mesmos. 26, do 42 ao 44, de novo, indo segunda vez, Jesus disse: Pai meu. Novamente Jesus chama ele de seu pai. E pela terceira vez Jesus chama ele de seu pai. Então nós vemos que Jesus se referia a Deus por seu pai. E ele deu esse exemplo. Então vamos parar com essa besteira de falar que nós temos que chamar a Deus de Yahvé. Não, Deus vem de Zeus, é paganismo e tudo mais. Porque o nome de Deus, nem os judeus sabem. Tá? Nem os judeus sabem. O nome de Deus se perdeu nas épocas e nas eras, porque os judeus tinham medo dos mandamentos de Deus, de um dos mandamentos de Deus, que estava na primeira placa de pedra, do qual dizia: não tomarás o meu nome em vão. Então, eles tinham medo. Pode até ter sido revelado o nome de Deus a Moisés, mas se perdeu conforme o tempo, porque os judeus tinham medo de tomar esse nome em vão. E eles faziam várias leis em cima disso. Nós vemos pelo sábado, eles criaram quase 290 leis, só em cima do quarto mandamento. Então, eles tinham muito medo, por isso que eu acredito que o nome de Deus se perdeu. Hoje, nós podemos nos referir a Ele como Pai, tendo por exemplo a Jesus Cristo. Ok, nós terminamos esse estudo sobre o Shema. Amados, eu tenho uma reunião agora às 9 horas. Eu iria entrar no estudo sobre o batismo, mas eu vou deixar para a próxima segunda-feira. Eu gostaria muito que vocês falassem alguma coisa, porque vou entrar numa reunião daqui 20 minutinhos. Tenho 20 minutos aí para nós debatermos alguma coisa aqui. Meu irmão William, eu concordei com isso, discordei com aquilo. Will Oliveira, Gustavo, pastor Juliano. Abre o microfone aí, pastor. Toca a trombeta aí, pastor. Então, falem aí. Podem falar que agora eu vou ouvir. Está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo. Podem falar, pastor. Ok. Meu irmão, boa noite aí a todos os colegas, amigos, irmãos aí. Um abração e um beijão lá para a Ângela, lá para Sete Lagoas, para suas filhas. Está vendo o meu querido irmãozinho Kleber? Lá para o igreja, né, Kleber? Kleber saiu. O Kleber saiu, Deus abençoe a Letícia, o Kleber, todos estão. Cada irmão que está aí na presente. O senhor entrou? Entrou. Ô, Luciano, um abraço para você aí. Rocine, a turma aí para o Barão de Cocais. Saudade dos irmãos aí. O irmão William, esse assunto ele é um pouco muito profundo, para não dizer complexo, porque tem algumas colocações que a gente tem que ter um bom discernimento. Por exemplo, quando você fez referência a Deus pedindo ao povo de Israel que escrevesse nos umbrais das portas, na fronte, em todos os lugares, e no último texto lido você falou na franja, e também contar um cordão azul. A gente tem que especificar muito bem para as pessoas o que são essas simbologias e qual seria a nossa atitude hoje. Temos que obedecer da forma que está ali, para mim reconhecer que Deus é um só. Eu teria que ter esses atributos todos ali, aqueles apetrechos que Deus mandou que o povo de Israel fizesse. Será que eu tenho que fazer tudo isso hoje?
eu tenho que botar umas franjas em volta das minhas blusas ou do meu paletó para me dizer para mim mesmo que Deus é um só? Não, Deus queria mostrar ao povo de Israel a necessidade de isso ficar inculcado. Como você mesmo falou aí no meio da sua palavra, que essa doutrina satânica, da doutrina da Trindade, ela está tão enraizada no coração das pessoas chamadas evangélicas ou cristãs, que dificilmente se convence a pessoa de sair dessa Trindade. Por quê? Eles não colocaram no umbral da porta, eles não colocaram nas franjas das suas roupas, nem nada. E como é que isso ficou enraizado, essa Trindade no coração do povo chamado cristão? Pela multiplicidade da palavra. Vai falando, é aquela história que o povo antigo diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa doutrina é milenar. Ela entrou no cristianismo já nos primeiros séculos da história do cristianismo e vem até hoje. Não é? Eu, por exemplo, já falei para você, já dei meu testemunho público em alguns hangars ao nosso querido Neemias, que está nos ouvindo também, que eu, como pastor, ensinei essa mentira e eu queria nessa mentira. Porque eu aprendi no seminário. E a gente tem uma tendência, quando alguém de importância fala-nos alguma coisa, seja um pastor, um presbítero, a gente toma aquilo como verdade. Então, quando os pastores me ensinavam no seminário, meus professores, a doutrina da Trindade, eu, no meu coração, esses homens são homens de Deus. Eles sabem o que estão falando. Então, o grande perigo está exatamente aí, em você ouvir e dar crédito sem fundamento. Por isso é importante essa escritura. Você tem que ver. O William está falando aí esse estudo para nós. Ele está dando referências na palavra de Deus ou o William está falando por falar? Não, o William está falando baseado em textos. Ele não deu um texto só, ele deu vários textos. Então, quando a gente escuta uma doutrina, um ensino bíblico embasado na palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, como é o caso, nós temos que realmente crer. Por isso eu digo àquelas pessoas que estão nos ouvindo, eu creio que tem pessoas nos ouvindo que não se manifestou, mas estão aí anonimamente nos ouvindo, e futuramente vão ouvir esse estudo que o irmão está dando, aliás, um estudo importantíssimo. Então, saberão com certeza que essa doutrina de um Deus só, ele é todo embasado na palavra de Deus, tanto no Velho Testamento, nas palavras do próprio Deus, como nas palavras do próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, eu acho muito importante a gente colocar essas coisas, mas com embasamento na palavra. Porque muita doutrina surge no meio do povo de Deus, às vezes num texto só, ou em dois textos, às vezes em texto nenhum, só numa axiologia. Então, eu creio que quando Deus falava de colocar nos umbrais, nisso, porque não tinha toda a Bíblia completa, não tinha o relato dos profetas, dando exemplo, né? Não tinha, no nosso caso, não tinha o Novo Testamento. Então, hoje nós temos os umbrais que são as páginas da palavra de Deus. Então, eu acho muito importante quando você, sabiamente, faz as colocações, mas referendando com o texto da palavra de Deus. Por isso é muito importante a gente contestar os textos, comprovando aquilo que nós estamos argumentando que é verdade, baseado na palavra. Amém. Você me ouviu? Irmão William Oliveira quer falar alguma coisa, amado? Gustavo, Letícia, querem falar alguma coisa, querem comentar? Baseado no que nós estudamos hoje. Bom, William, As pessoas que estão... William, Oi, Gustavo. deixa eu desligar o monitor. Então, esse assunto é tão importante que nós vemos que, quando nós temos o Antigo Testamento, o relato do povo
de Israel, eles apontaram diversas vezes, em diversas situações, por diversos motivos. Mas o maior motivo que está registrado sobre a apostasia em Israel é sobre falsas adorações. Adorações a ídolos, adorações a falsos deuses. E Deus, sabiamente sabendo, né, que essas coisas acontecem com muita frequência, Deus o Shema, né, como você apresentou. E é um dos mandamentos mais importantes, porque ele sempre vai ter que direcionar nossa mente, fixar na nossa mente quem é o Deus verdadeiro. E com muita frequência nós vemos nas Escrituras que toda vez Satanás procurava desenvolver a adoração a falsos deuses. Então, o Shema ele se torna muito importante hoje para a gente. Não que a gente precise ficar repetindo da boca para fora, né? Mas ter a consciência de que Deus é um Deus, o verdadeiro Deus é o Pai, nosso Pai, né? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê isso também no Apocalipse, como você apresentou. Não é o único, eu diria assim, a única questão que envolve lá o sinal da besta, né? Mas com certeza ele está ligado diretamente a esse assunto, porque tem um paralelo muito forte entre Deuteronômio capítulo 6 e 11 com Apocalipse capítulo 13, 14 e 17, né? Conforme o irmão apresentou. Então é bem interessante, o povo de Deus ele tem que ser despertado para essas questões e prestar muito atenção nos mandamentos eternos, né? Para não quebrar a sua santa lei. É isso que eu gostaria de comentar. Amém, Gustavo. Isto você falou é uma grande verdade, porque assim, se Deus coloca no Apocalipse 13 que vai haver uma guerra e que a besta vai tentar colocar algo na sua testa, um sinal na tua testa e um sinal na tua mão, e você vai lá em Deuteronômios, que foi escrito bem antes de Apocalipse, e lá Deus, por duas vezes em Apocalipse, em Deuteronômio 6 e em Deuteronômio 11, ele não fala, Moisés não escreve somente uma vez, ele escreve por duas vezes. Olha, vocês colocam que Deus é um na testa de vocês, seja por frontal entre a testa, e que esteja atado sobre tua mão. Quando vai para o Apocalipse, presta atenção, Deus deu uma grande ênfase nisso. Se eu sou inimigo de Deus, eu vou pensar o quê? Espera aí. Eu vou botar alguma coisa na testa aí, na mão desse feliz aí. Porque esse felizardo, ele está com o nome do pai na testa e está com o nome atado na mão também do pai. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para ele não ter isso aí na testa, não. Mas Deus, em sua tremenda sabedoria, ele coloca aqui em Apocalipse 17, verso 5, na testa da prostituta, está escrito mistério. Aí quando você vai discutir com um trinitariano, e você vai mostrar para ele as coisas como estão, vai chegar num determinado momento que ele vai se enrolar tanto, que ele vai dizer aquilo que nós lemos na enciclopédia. É um mistério. Eu não tenho... Irmão William, acho que falhou, não estou te entendendo. Então é isso, vocês conseguiram, a última parte que eu falei, vocês conseguiram ouvir? Eu não. Que tinha tudo a ver, Deuteronômios que Deus tinha escrito, justamente porque ele sabia que essa guerra no Apocalipse, de Apocalipse 13, se ela não for na sua totalidade, em cima de Deus ser um, ou de Deus ser três, ou a trindade, essa guerra de Apocalipse 13, se ela não for na sua totalidade, em cima disto, em cima de Deus ser um, ou de Deus ser triuno, ela com certeza, pelo menos 50% em diante, tem a ver com isto. Eu acredito que o anticristo vai aparecer falando alguma coisa da Trindade. Pode ter certeza disto. Porque a guerra é por adoração. Presta atenção. Se formos em Lucas 4, abra a sua Bíblia em Lucas 4. Em Lucas 4, olha só. Lucas 4, eu vou ler do 1 em diante. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo.
e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz esta pedra que transforma em pão. Presta atenção, porque o diabo pergunta para ele assim: se tu és o filho de Deus, diga que essas pedras se transformam em pão. E continuando, o diabo levou a um alto monte, no verso 5, eu não vou entrar no que Jesus respondeu. E o diabo levou a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: eu dar-te-ei todo este poder e toda a glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Irmão, olha, as intenções do diabo aqui são nítidas. Ele quer adoração. Ele quer adoração. Ele inventou 3 deuses porque ele quer adoração. Entendeu? Ele transformou Jesus em Deus para ele poder entrar como terceiro. Porque no céu, na verdade, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Isso está lá em Isaías 14. Eu subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Na verdade, quem era semelhante ao Altíssimo era Jesus. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo também. Então, ele coloca Jesus como Deus, e ele entra como terceiro, como Deus também. E você percebe que ele faz uma trindade, da qual ninguém é maior do que ninguém. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Pai é soberano a tudo e a todos. Que o Pai é o Pai dos Espíritos, a Bíblia diz. Que o Pai é o Pai de toda consolação, de todo consolo e de toda graça. Paulo vem falando isso. Então, não existem 3. Existe um único Deus e existe seu Filho, que é sua semelhança, ao qual ele enviou a este mundo, como um sacrifício do Pai pela humanidade. O Pai sacrificou seu Filho obediente por um filho rebelde. Foi isso que aconteceu no plano da redenção. Nesse plano não cabe um terceiro. E aqui, continuando, olha o que Jesus diz para o diabo. Verso 8. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Shema Israel. Olha aqui. Adorás o Senhor teu Deus e só a Ele, singular, só a Ele adorarás. Jesus é bem claro. Jesus está falando assim: arreda de mim, Satanás, porque só devem adorar a mim. Jesus diz: arreda-te de trás de mim, porque só a Ele, só a meu Pai deve ser adorado. E lógico que Deus, depois do sacrifício de seu Filho, e antes dele também, já havia permitido adoração a seu filho. Como o pastor Juliano disse, filho de peixe é peixe. Filho de cabrito é cabrito. Filho de Deus é Deus. Só que a soberania é do Pai. O Pai, quando se diz de Pai da eternidade, de fonte de vida, de que existe desde a eternidade, que não teve princípio e não tem fim, aí nós dizemos que é o Pai. E nós vimos qual é o contexto em que Jesus é Deus. E que o próprio Jesus se colocou nesse contexto. Vós sois deuses. Então, está a palavra de Deus bem clara. Eu acredito que essa guerra agora do Apocalipse tem a ver com, no mínimo 50% desta guerra vai ter a ver com a Trindade. Porque a enciclopédia diz que é um mistério. E na testa da Babilônia está escrito um mistério. Eu espero, amados, que este mistério não esteja na sua testa. E nem na minha. Porque eu não tenho esse tipo de mistério de Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa antes que encerremos? Porque já vou encerrar. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Oi, pastor, pode abrir o seu microfone aí e falar.
Pastor, seja bem breve, porque vamos entrar na reunião agora. O senhor também precisa participar da reunião, tá? Eu acredito que o Neemias já mandou o link aqui, ó. Já mandou. William, Vai lá, pastor. eu só queria, não só entrar nesse assunto, eu só queria dar uma advertência para meus queridos irmãos, porque futuramente muitas pessoas ouvirão esse estudo que você está transmitindo a nós. É muito importante as pessoas ouvirem esses estudos, analisarem profundamente, tomarem posição, mas tem uma coisa que é muito mais importante que tudo isto, é se preparar para essa verdade. O que eu estou muito preocupado, porque eu noto, através dos hangouts, e através de palestras, de congressos, que as pessoas estão ouvindo, estão interessadas nessas informações que são importantíssimas, são revelações dos últimos dias, mas o que eu noto é que as pessoas não estão se preparando. Parece que as pessoas estão vendo esse estudo, estão dando crédito, mas não estão se preparando, crendo que realmente essas coisas vão acontecer, mas em muito breve mesmo. Eu não vejo as pessoas preocupadas em se preparar, em se retirar dos grandes centros, onde Deus vai começar a pesar seus castigos pela maldade do homem, pela incredulidade, pela falta de respeito ao nome desse Deus maravilhoso. Então, eu queria alertar as pessoas que nos escutam para não só ouvir esses estudos, mas buscarem no Senhor orientação para se prepararem, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Olha, nós já estamos no dia 10 de fevereiro. O ano começou agora mesmo. Vê como o tempo está correndo. De repente, nós estamos em 2015. E as coisas estão acontecendo com muita rapidez. Então, é muito importante, você que nos escutam, já ir fazendo uma preparação. Nos Estados Unidos, na Europa, milhões de pessoas, inclusive autoridades dos governos, estão fazendo estoque de alimentação, se preparando, não sabe que essas coisas vão vir e vão acontecer em breve. Então, ouvir esses estudos, participar, dar crédito a eles é muito importante, é crucial para os nossos dias. Mas também é muito importante agir, tomar atitudes. É que o povo não está tomando essa atitude. Isso me preocupa muito, viu, William? Eu sei, pastor. Mas o Senhor Deus vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar e nós vamos conseguir avisar o povo. Eu acredito que Deus está levantando essas questões agora, porque isso é o que vai pegar agora junto com essa nova ordem mundial. Sempre quando algo vai acontecer, Deus levanta mensageiros para dar uma mensagem precisa ao povo. E algo que vai acontecer para que quando aconteça, o povo saiba tomar sua posição. Então, nós não temos que converter ninguém, nós temos que avisar. Nosso papel é avisar. Eu já me convenci disto. Desde que nós consigamos avisar as pessoas, o resto é com Deus. É entre a pessoa e Deus. Deus abençoe a todos vocês. Esperamos vocês então para a próxima segunda-feira. Nós vamos fazer a transmissão desse estudo de São Paulo, na próxima segunda-feira. E um grande abraço e vamos fazer uma oração agora para finalizar. Tudo bem? Curve aí. Eu vou me ajoelhar porque eu acredito que Deus nos deu grandes revelações e Ele merece o nosso joelho. Estou me ajoelhando também. Santo e bendito Deus, que habita na eternidade. Nós te agradecemos por esse estudo e nós queremos ter o teu nome na nossa testa e nós também queremos ter no nosso entendimento que o Senhor é um. Que o Senhor nos ajude a entender esse Shema que Israel professava e a colocar ele em prática na nossa vida. E nós te pedimos que na batalha que vai haver de Apocalipse 13, o Senhor esteja conosco. Com o teu povo, selando na testa e na mão do teu povo aquilo que o Senhor quer que eles entendam de quem é o Senhor. E nós te agradecemos por Jesus Cristo, que é o teu Filho amado que o Senhor enviou a esse mundo justamente para mostrar quem o Senhor é.
para dizer quem é o Senhor, para nos mostrar e nos levar de volta ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de teu Filho amado, o Cristo. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Abraços então a todos e até a próxima segunda-feira.